E aí é o seguinte, pessoal, hoje nós vamos trabalhar então com aquela apostila, a Prova Brasil, né? Esse material entre os professores ou veio pra gente como material de recomposição, por isso que eu escrevi aqui, tá? Nós temos 5 aulas por semana, a aula que fica sozinha, a gente vai trabalhar com ele, tá? Demorou um pouco pra gente começar essa apostila, porque entregaram para vocês, mas entregaram para o professor. Na verdade entregaram uma para mim, depois tomaram, aí entregaram outra. E aí quando for entregar, já tinha entregado para vocês, aí levou uma semana a mais aí para... Acho que a gente ia começar semana passada, estava de atestado. Até me surpreendeu, porque eu estava planejando já passar a lição 2, ok? E aí como teve uma galera que esqueceu, eu tirei uma foto aqui do livro, para a gente comentar alguma coisa. Esse material de recomposição são assuntos relativamente que a gente já viu. Uma ou outra coisa que de repente passou despercebido, não passou, tá? Mas é para dar uma lembrada, para a gente dar uma reforçada em alguns conceitos. Pretendo trabalhar com vocês com calculadora, já trabalhei com algumas turmas e me deparei com o fato de muitos alunos não saberem usar nem a calculadora. Isso me surpreendeu. Mas vou contar algumas coisinhas que acontecem. Inclusive uma delas vou contar hoje de como eu descubro que o aluno fez a prova com calculadora. Quando ele entrega a prova para mim, não vi ele usando calculadora, olho para a prova e falo assim, usou calculadora. Tá? Uma delas, um desses segredinhos, vou contar para vocês. Ou seja, vou ensinar vocês a colar quando for usar calculadora. Bora lá. Pessoal, esse material ele é dividido em lição. Cada lição tem 3 atividades. São atividades um pouco diferentes, muitas delas de interpretação de texto. O que está perguntando na questão? Né? O que João estava querendo fazer? O que o Miguel calculou? Quem que calculou a conta certa? Tem umas continhas assim de interpretação até, tá? E cada lição geralmente tem 3 atividades. Então nossa aula vai ser dividida da seguinte forma. Eu vou falar um pouquinho a respeito do conteúdo, do assunto, bem rapidinho. E depois vou fazer alguns breves comentários das atividades. Eu acho que pelo tempo que a gente tem, eu vou conseguir comentar a questão 1. Vou tentar dar uma ênfase um pouquinho maior na questão 2, que tem um negócio que geralmente os alunos erram quando aparece ali, tá? Na atividade 2. E a atividade 3, eu acredito que não vai dar tempo de falar. Mas é tudo conteúdo que a gente já viu. Então, meio que é para vocês conseguirem fazer. Vocês vão fazer durante a semana essas 3 atividades. Na semana da aula que vem, aí eu olho essas atividades se você fez ou não, valendo ponto e acrescenta na nota isso daí. Tranquilo? Ou subtrai na nota se não fizer, né? Mas vocês vão fazer, então tá tudo certo. A foto que eu tirei ali, para caso os alunos tenham esquecido, não ficou muito boa. Mas como a gente está falando a respeito de potenciação, o que a gente precisa, a princípio, saber é isso aqui, ó. Tá vendo aqui? 2 elevado a 4. O 2 é a base, a parte de baixo, base. A parte de cima, expoente. Para resolver isso, a gente multiplica a base tantas vezes quanto o expoente indicar. Então tem o número 4, eu vou multiplicar o 2 4 vezes. E é conta de vezes, não é de mais. Tá? Vira e mexe aqui, ó, 2 elevado a 4 vira 8 na conta do aluno. Cuidado. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. O resultado, a gente vai chamar ele de potência. Ou seja, a gente já viu isso. Tá? Nós vimos isso no primeiro mês. Acho que foi o primeiro assunto nosso, nós já tínhamos visto isso. Aí, descendo um pouquinho mais,
existe tem umas regrinhas aqui, né? A potência de base positiva é um número positivo. Então se eu tenho assim, ó, 4 elevado a 3, 4 vezes 4 vezes 4, vai dar 64. Eu não preciso me preocupar. Se essa base aqui, ó, ela é positiva, o resultado sempre vai ser positivo. Agora aqui, a potência de base negativa, ela é positiva quando o expoente for par. Então se eu tiver menos 4 elevado a 3 e menos 4 elevado ao quadrado, uma vai ficar positiva, a outra vai ficar negativa. Quando que ela vai ficar negativa? A potência, cadê? Base negativa é positiva quando o expoente é par. Se aqui é par, então 4 vezes 4, 16. Tá? Nessa daqui, o resultado a gente já sabe, está aqui 64, só que ela vai ficar negativa. Tranquilo? Aqui é a mesma coisa, ó. Se a base é negativa, ela vai ficar, o resultado vai ser negativo quando o expoente for ímpar. Foi o que eu acabei de falar ali. Só tem que tomar cuidado com aquela situação de estar assim, ó, menos 3 ao quadrado. O menos não está elevado ao quadrado. O número que está elevado ao quadrado é só o 3, não o menos 3. Então isso aqui vai dar menos 9. Professor, mas é par. É que ficaria assim, ó, menos 3 vezes 3. É diferente desse aqui que ficaria menos 4 vezes menos 4. Não inverte, não? Não entendi o inverte. Ó, o 2 está elevando o menos 4. O parênteses está dizendo isso. O 2 está elevando o menos 4. Nesse caso aqui, ó, o 2 está elevando só o 3. Não tem parênteses. O menos está de fora. Então ele está elevando só o 3. Coloca o sinalzinho de menos porque ele tem lá. Mas o 2 só está em cima do 3, não está em cima do menos. Então 3 vezes 3, 9. Aí como tem o sinalzinho de menos, você deixa o sinalzinho de menos. 3 vezes 3, 9. Fica menos 9. Muda. Só esse aqui que a gente tem que tomar cuidado. Tá? Opa, não era isso que eu queria. Era esse aqui, ó. Aí. Bom, propriedades. As propriedades são extremamente importantes. Extremamente importante. Era aqueles quadradinhos amarelos que eu fiz na hora no primeiro lembro, que eu falei, ó, gente, aqui, ó, mais um quadradinho amarelo, tá? Basicamente é o seguinte: base igual. Estou multiplicando, mantém a base, somos expoentes. Se tem o número 3 elevado a 4 vezes 3 elevado a 5, eu mantenho a base, somos expoentes. 4 mais 5, 9. Fácil assim. É essa primeira propriedade. As propriedades, pessoal, sempre que falar de propriedades em alguma coisa de matemática, fiquem atentos. Porque propriedade, eu costumo falar que é a regra do jogo. O que pode fazer e o que não pode. A gente chama na matemática de propriedade. A regra do jogo. Tá? Divisão. Lembrar que 2 pinguinhos em matemática, quando tem 2 pinguinhos assim, ó, é a mesma coisa que divisão. É raro a gente usar isso, porque geralmente a gente coloca essa mesma conta assim, ó. Tá? A divisão geralmente na matemática aparece fração, mas quando não está em fração é 2 pinguinhos. Na divisão eu mantenho a base e subtraio expoente. Então se eu tenho lá, sei lá, 7 elevado a 4 dividido por 7 elevado a 2. 4 menos 2, 2. Potência de potência, multiplica. Então vamos lá, se está lá, fala o número aí. 5, obrigado. 5 elevado a 3. Opa, paguei demais. 5 elevado a 3 elevado a 4.
Você mantém a base e multiplica os expoentes. Pontinho lá, ó, m vezes n, 3 vezes 4, 12. Tá? Essas são as três principais propriedades. Essa outra, a gente tem que lembrar que quando tiver assim, ó, vamos supor, 3x ao quadrado. O 3 vai ao quadrado, o x vai ao quadrado. Então 3 ao quadrado dá 9, 3 vezes 3, x ao quadrado, x ao quadrado. E quando for divisão, também. Geralmente aparece assim, ó, 5 terços ao quadrado. O que significa? Que o 5 vai ao quadrado, 5 vezes 5 dá 25, o 3 também vai ao quadrado, 3 vezes 3, 9. Ok? Esse expoente, ele vai para os dois. Tranquilo? Estou achando que eu esqueci de colocar alguma coisa aqui. Uma outra coisa importante aqui. Preto. Escrever no branco é mais fácil aqui. Ordem de resolução. Primeiro, você vai resolver potenciação, e radiciação. Radiciação é raiz, tá? Lição 2. Radiciação. Segundo, resolva multiplicação e divisão. Terceiro, você vai resolver adição e subtração. Nada do que a gente já não saiba. Pelo menos na teoria. Na prática começa a fazer problema, né? Eita, acabou minha água. Não tem água aí um pouquinho. Tem algumas coisas aqui que era bom vocês terem no caderno. Mas como um pouco a gente já escreveu, vou colocar em PDF, depois eu mando no grupo. Se vocês acharem interessante ter no caderno, deixa eu salvar aqui. Oitavo ano A. Vou pegar isso aqui, vou escrever o 8. E no lugar do C, vou colocar A. A de amizade. Pessoal, tiro foto da questão ou não? E jogo lá no coisa? Acho que eu vou fazer isso. Deixa eu ir de novo aqui. Muita gente esqueceu, eu tô lá na página 6, tá? Não tá focando. Caraca, não quer ficar em foco. Tô tirando foto aí, como bastante gente esqueceu o livro. Daqui a pouco eu pego ali. Deixa eu pegar o resto do exercício. Oi?
Daqui a pouco a gente vai chegar nela. Os comentários da lição 1 vão ser bem breves. Deixa eu achar aqui. Mandei para mim mesmo. Aí. Copiar. Colar. Então, se vocês quiserem acompanhar aí no livro, tá na página 6. Logo em seguida eu vou colar a página 7. Não. Por que não? Mas, Tá pegando aqui o meu negócio. agora eu não entendi, eu quero ficou bravo aqui já. Do nada. Queria fechar isso aqui, não estou conseguindo. Tá, deixa quieto. Preciso achar aqui agora, próxima. Copiar. Vamos voltar lá. Eu acho que não vai caber nessa página. Obrigada. Aí, vamos lá. Preciso aumentar o zoom. Tirar esse. Aí. Tá, a foto não ficou muito boa, pessoal. Silêncio. Vamos lá. Pessoal, só vou fazer alguns comentários. Eu não vou responder, tá? Eita, mas aqui no meu aqui tá... Depois eu não vou poder mandar, porque no meu tem a resposta, ó. Tá. Nem posso descer muito. Como é que eu vou fazer? Deixar pequenininho de novo. Não gostei da minha foto. Na outra página. Cadê a outra página? Ainda bem que eu vi aí, tá tudo respondido. Tem que selecionar, tem que apagar. Aí eu venho pra cá de novo. Ficou bem ruim de ler, hein? Vamos lá, vou copiar de novo. Não, copiei errado. Eita, já tem pouco tempo, 10 minutos para terminar a aula. Vamos lá, senão eu não vou conseguir falar. Vamos lá, pessoal, eu vou apagar aqui. Deixa eu só, porque eu tenho que falar pelo menos a questão 2. Senão vai ficar muito ruim. Atividade 1. Está escrito assim, ó. Deixa eu aumentar o zoom. Eu não vou colar outra página porque tá as respostas, vai dar um pouco de trabalho. E é só comentário. No depósito de uma papelaria há uma estante com várias prateleiras e caixas de canetas. Em uma prateleira há 6 caixas, cada caixa contém 6 estojos e cada estojo contém 6 canetas azuis. Em outra prateleira, 5 caixas contendo 5 estojos com 5 canetas vermelhas em cada. Quantas canetas há em cada um? Então, pessoal, bem rapidinho, ó. Vamos lá. As questões são essas e vão aparecendo assim. Então tem 6 caixas, deixa eu fazer azul aqui, que é caneta azul, azul caneta. 6 caixas contendo 6 estojos, que em cada estojo tem 6 canetas. 6 vezes 6 vezes 6. Usa a calculadora aí, fala pra mim quanto que dá. 346. Tá, achei 3 valores. 36, 346 e 216. Fizeram a conta aí?
Alguém não conseguiu chegar na resposta 216? Eu? 16. Eu devo esquecer aqui. Aperta o 6. Primeiro limpa a tela. Aperta 6. O X é vezes. Aperta o 6. Aperta o X de novo. Aperta o 6. E depois o sinal de igual. Alguém não conseguiu chegar nessa resposta? A bateria acabou. Pega outra calculadora lá. Tem uma das calculadoras, uma ou duas das calculadoras não estão funcionando. Vamos lá. Pessoal, 5 caixas. 5 estojos. 5 canetas. Isso aqui a gente até poderia escrever em forma de potência, né? Faz a conta aí com a calculadora, vê o que vocês acham o resultado. 125. Alguém não chegou no 125? Mas tem assunto. Eu sei. Já vou ler a outra parte. Ok? Todo mundo conseguiu chegar no resultado? Isso aqui seria a mesma coisa que 5 ao cubo. Esse aqui seria a mesma coisa que 6 ao cubo. É verdade. Tá? Vamos lá. Soma esses dois valores. Usa a calculadora aí. Vê se você chega no resultado 341. 341. Pessoal, então essas atividades, depois vocês dão uma olhadinha na página 7. Próxima aula eu vou vistar. Aí tem perguntas assim, ó. O que se quer saber nessa atividade? O professor deu vir a porta. Sério? Jura? Nada, Covid. Ele chegou em 4 mil. O senhor quer que a senhora Regina podia deixar a caixa de dicionário aqui? Pode deixar. Depois, ó, pergunta B. Quais foram as quantias de canetas encontradas por Camila, João e Miguel? Eu não li o texto, mas fala das 3 contas dos 3, tá? Então aqui é só um breve comentário da atividade 1, tá? Vai ter um PDF, depois você olha lá, tá? Que agora eu preciso ir mais rápido. Pessoal, na página 8, que eu quero comentar... 8? Professor, a página 7 é atividade, né? Sim, página 8, 9 e 10 também. Até a 11 é. Vamos lá, pessoal. Tá escrito assim na página 8, ó. 0,3 vezes 8,7 ao quadrado mais... Tem 5 minutos para passar 2 informações extremamente importantes. Não tem esse parênteses aqui. 20,16 dividido por menos 4,2 mais 23,2 menos 5,2 ou 5,3, né? Menos. Ao quadrado. Ah, é menos aqui? Esse meu 2 aqui também ficou feinho. Eu escrevi. Beleza. Pessoal, a respeito de calculadora, primeira coisa que eu preciso falar para vocês. A calculadora tem o formato americano. Eu não sei se vocês sabem o que isso significa, mas quando a gente vai escrever, por exemplo, dinheiro, a gente vai escrever assim, ó, 1.325, peraí, tá errado, 1.325,29. Nós escrevemos assim. Lá nos Estados Unidos, eles vão escrever assim, ó, 1.325,29. Por que eu estou falando isso? Por que isso é importante? Tenta escrever esse número aí na calculadora, 1.325,29. Verdade. Então, é justamente isso que eu preciso explicar para vocês. As calculadoras, em geral, não são todas, mas em geral,
eles seguem os modelos americanos. Então, qual que é a diferença do sistema americano para o nosso sistema? Aonde a gente coloca ponto, eles colocam vírgula. E aonde eles colocam vírgula, a gente coloca ponto. Por quê? Porque eles são diferentes de nós, tá? E aí a gente tem o problema do seguinte, a calculadora segue o modelo americano. Pessoal, só a minha voz. Eu já tô rouco, gente, tá? Se vocês ficarem falando, a aula vai ficar toda hora interrompida e eu nem vou conseguir passar todas as contas que eu preciso. Então, primeira coisa, se você vai escrever esse número, você só vai escrever 1.325.29. Ok? Senão você não vai nem conseguir fazer a conta. Só uma coisinha para resolver aqui, tá? Jogo de sinal é a gente que resolve. Não é o computador, não é a calculadora. Então, jogo de sinal somos nós. Tenta fazer lá os cálculos, deixa a calculadora ali. Tenta deixar o mais organizado possível, que eu já vou encerrar a grau.